Olá, galera. Eu sou o Geraldo, professor de História, e estou aqui para discutir com vocês o conteúdo de História do Brasil. Eu serei de vocês o professor de História do Brasil e nós vamos começar nossa aula de História do Brasil hoje com o período pré-colonial. Bom, nós precisamos discutir o seguinte: quando se escolhe dar aula de História do Brasil, tem que se ter um começo. Qual que é o começo da história do Brasil? Por convenção, nós usamos dizer que a história do Brasil começa em 1500. Por que 1500? Porque antes de 1500 tem uma história essa terra, os índios viviam aqui, eles têm estruturas sociais, mas essa terra não era chamada de Brasil. As pessoas que aqui viviam não eram chamados de brasileiros. Não se tinha noção dessa dimensão territorial. Só podemos pensar em povo brasileiro a partir da fusão de pelo menos 3 etnias: o branco, o negro e o índio, tá? Só a partir do momento da chegada do português aqui que essa terra passa a ser denominada Brasil. Então nossa primeira aula hoje, ela vai tratar de Brasil Colônia. Então nós vamos começar discutindo o que a gente chama de Brasil Colônia. E quando a gente pega a história do Brasil, o chamado Brasil Colônia, a gente divide isso em 2 momentos. E o primeiro momento é o chamado que? Período pré-colonial. O período pré-colonial ele vai de 1500 até 1530. Isso é o chamado período pré-colonial, de 1500 a 1530. Por que esse período é chamado de pré-colonial? Porque, na verdade, o que nós entendemos por colonizar? Povoar, ocupar. Colonizar é povoar, ocupar. Se esse período é chamado de pré-colonial, quer dizer que durante esse período Portugal não deu início a um processo efetivo de ocupação do território brasileiro, de colonização do território brasileiro, tá ok? Durante esse período. Por que isso não aconteceu? Porque Portugal estava mais interessado no comércio de especiarias com o Oriente. E inicialmente, uma coisa muito importante para a gente pensar é o seguinte: todo o processo de colonização do território brasileiro, de exploração econômica, está atrelado a essa lógica mercantilista. Aquela lógica de que a colônia existe para ser explorada. Ela tem que ter alguma riqueza, alguma coisa que leva divisas, dividendo para Portugal. Então, nos primeiros 30 anos da história do Brasil, a principal atividade econômica que nós temos no Brasil vai ser o chamado quê? Pau-Brasil. Pau-Brasil. Todo mundo já deve ter ouvido falar do pau-brasil. Pau-brasil é uma madeira que ela é de cor avermelhada, cor de brasa, por isso pau-brasil, por isso inclusive o nome do Brasil, né? Tá? E ela era muito utilizada para quê? Para se fazer móveis, para se fabricar navios e, a mais importante, tintura de tecido. É uma madeira que, ao ser triturada, ela fornecia uma substância que era utilizada de tintura. A pergunta é: o pau-brasil era um produto muito lucrativo? Extremamente lucrativo. Portugal ganhava muito com o pau-brasil. Ora, mas se era uma atividade tão lucrativa, por que mesmo assim não houve um processo de ocupação do território brasileiro? Esse é um ponto interessante. A mão de obra utilizada na extração do pau-brasil era indígena. Mão de obra indígena. Ou seja, o próprio índio ele fornecia para português o pau-brasil. Nesse sentido, não houve necessidade de colonizar o território brasileiro, porque o próprio nativo que aqui vivia, ele cortava essa madeira e entregava para o português. Mas entregava assim de graça? Claro que não. Era uma atividade que ela era baseada no chamado quê? Escambo. O que é o escambo? O escambo é troca. Então os portugueses trocavam o pau-brasil, que tinha um valor econômico muito grande, por bugigangas, produtos sem valor, pente, espelhinho, coisas desse tipo. Às vezes o aluno fala comigo assim: mas ô professor, olha só, você está dizendo que o pau-brasil tinha valor comercial para o português, as bugigangas não. Mas para o índio, essas bugigangas tinham um valor maior do que o do pau-brasil. Eu concordo plenamente. Nesse caso, excepcionalmente, é interessante nós termos uma visão etnocêntrica, uma visão eurocêntrica, pensar no foco do europeu.
Porque quando o europeu chega aqui e troca algo que para ele não tem valor por algo que tem um valor grande, ele começa a ter a sensação que ele pode explorar essa terra a qualquer momento e a mentalidade que ele vai manter por aproximadamente 300 anos, que ele pode explorar essa terra a qualquer momento e da forma que melhor lhe convier. Então gera já no português essa sensação que o Brasil existe para quê? Para atender as demandas econômicas de Portugal. E não a do próprio Brasil, mas para atender as demandas econômicas de Portugal. A função da colônia é complementar a economia da metrópole, é atender as demandas da metrópole. Então escambo era troca. O português trocava algo que para ele não tinha valor, as bugigangas, por algo que tinha muito valor. Então nesse primeiro momento ele não precisou colonizar o Brasil. A coisa que ele teve que fazer aqui é desenvolver um sistema que nós chamamos de feitorias. O que era o sistema de feitorias? As feitorias eram armazéns. Armazéns construídos ao longo do litoral brasileiro. Olha que interessante. Então eram armazéns construídos nos quais o índio ia lá, ele cortava madeira, ele levava para esses armazéns e quando o navio português vinha aqui, ele só embarcava essa madeira e deixava as bugigangas. Então, Portugal usou esse sistema de feitorias tanto no Brasil quanto na África. A questão dos escravos. Nós temos que entender que o escravo era visto como mercadoria. O que define escravidão é isso. É a coisificação do ser humano. É quando um ser humano é propriedade de outro. Então lá na África também, as tribos guerreavam entre si e aquela que vencia escravizava a outra. E aí eles pegavam esses escravos, levavam também nos armazéns, nessas feitorias, e aí os navios chegavam lá para buscar esses negros. No caso do Brasil, eles trocavam pau-brasil por bugigangas. No caso da África, eles trocavam os escravos africanos, que valiam muito para eles, por fumo e cachaça. Eu tenho mania de brincar e falar que quem introduz o alcoolismo e o efizema pulmonar na África são os europeus, né? Então eles trocavam esses dois produtos pelo escravo. Então o sistema de feitorias é isso. O sistema de feitorias funcionou de forma que não houve o quê? Necessidade de se ocupar o território brasileiro. Mas espera aí, então Portugal não vinha fazer nada aqui? Sim, Portugal enviava expedições que nós chamamos de expedições exploradoras. Então nós temos aqui as expedições exploradoras. O que são expedições exploradoras? Eram expedições que elas tinham como objetivo vir aqui, construir esses armazéns, reconhecimento do litoral brasileiro, da fauna e da flora. Olha, nós já batemos nessa tecla mais de uma vez que a função da colônia é complementar a economia da metrópole. A colônia existe para ser o quê? Explorada. Dentro dessa lógica, era interessante para Portugal visitar o Brasil para ver se tinha algum tipo de riqueza. Porque no primeiro contato que nós tivemos aqui, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, e quando nós temos a carta do Pero Vaz de Caminha, que é considerado o primeiro documento da história do Brasil, a certidão de nascimento do Brasil, que é uma carta longa e extensa, mas o Pero Vaz de Caminha ele chega a falar que os índios, conversando com eles, apontaram para o colar que ele tinha de ouro e feito assim, que na terra tinha ouro também. Então Portugal tinha que verificar qual tipo de riqueza se tinha aqui. E era a função dessas expedições. Elas eram de reconhecimento do litoral e pesquisa, fauna, flora, que tipo de riqueza tinha aqui. Mas ainda assim não era um processo de colonização efetivo. Então durante aproximadamente, o Brasil viveu essa situação. Sofria exploração econômica de Portugal, mas era o pau-brasil, uma atividade extrativista. O que é extrativismo? Não precisa plantar, está na natureza, então era só extrair. Quem extraía esse produto era o índio, o próprio nativo, Portugal não precisou então colonizar, ocupar o território brasileiro. Aí vem a pergunta, mas por que em algum momento Portugal começou a colonizar o território brasileiro? O que aconteceu? Por volta de 1530, tem-se dois problemas. O primeiro deles, o declínio do comércio de especiarias com o Oriente. Então Portugal buscava especiarias no Oriente para vender na Europa. Essas especiarias começaram a chegar em uma quantidade tão grande,
na Europa que o preço dela começou a cair. Elas começaram a deixar de ser interessantes economicamente. Então Portugal está tendo perda de lucratividade. E o outro, que se descobriu novas formas de tintura na Europa. Ou seja, o pau-brasil, eu fico imaginando a quantidade de madeira que você tinha que triturar para tirar esse extrato. Então eles encontraram outras formas de tintura que eram mais baratas, mais eficientes, e o pau-brasil começou a perder sua importância também. Então, por volta de mais ou menos 1530, né, o comércio com o Oriente, que era lucrativo para Portugal, entra em declínio. Extração de pau-brasil começa a deixar de ser lucrativa também, não é mais tão lucrativa quanto antes. Então Portugal começa a olhar para o Brasil de uma forma diferente. Pensar assim, o pau-brasil não é mais lucrativo, eu preciso de alguma coisa no Brasil que me dê lucro. Porque o meu comércio com o Oriente está em declínio, o pau-brasil também. Preciso de alguma coisa. Dentro dessa lógica, Portugal vai começar a dar início ao processo de colonização do Brasil, né? Vai começar o período colonial. Esse marco inicial é uma expedição, eu acho importante pensar esse termo. Essas expedições são expedições exploradoras, tá? Expedições exploradoras. O que eu quero dizer? Expedições exploradoras. Reconhecimento da fauna, da flora e do litoral. A partir de mais ou menos 1530, nós vamos ter a primeira expedição colonizadora. Expedição colonizadora. Você consegue entender que são duas coisas diferentes? As exploradoras já defini. A expedição colonizadora, ela vem com o objetivo de dar início que é a colonização do território brasileiro. Ou seja, vamos colocar pessoas vivendo aí para explorar economicamente. Então essa é a diferença. A exploradora vem só para reconhecimento da fauna, da flora. Expedição colonizadora vem para dar início ao processo de colonização do Brasil. Essa primeira expedição colonizadora, ela foi liderada por um indivíduo chamado Martim Afonso de Souza. O Martim Afonso de Souza chegou aqui, né, como expedição, e qual que era o objetivo? Se fixar à terra. Então ele vai fazer duas coisas importantes para a história do Brasil nesse momento, que vai dar uma guinada, né, de um período pré-colonial para um período colonial. Vai dar uma guinada. Quais são as duas coisas que ele faz? Ele vem e vai fundar a primeira cidade do Brasil, São Vicente, litoral paulista, fundada em 1532. Então a cidade mais antiga do Brasil, São Vicente, litoral paulista, 1532. Fixação do homem na terra, tá? E a outra novidade, para o homem se fixar essa terra, tinha que ter alguma atividade econômica. E qual vai ser essa atividade? O que vai se trazer de novidade, uma vez que o pau-brasil já estava em declínio? A novidade é cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar vai ser o principal produto da economia brasileira no período colonial. E é o Martim Afonso de Souza, nessa primeira viagem, que traz as primeiras mudas de cana-de-açúcar, que vai ser fundamental para a economia brasileira e para a fixação do homem ao longo do litoral brasileiro. Cana-de-açúcar vai ser a novidade. Então nós consideramos que a partir de 1530 tem-se fim do período pré-colonial e início do período colonial. Mas período colonial nós vamos discutir na nossa próxima aula. Eu aguardo vocês numa próxima aula onde nós continuaremos a história do Brasil e falando da colonização do Brasil.